Seabra tem errado muito. Você é louco? Você tá Se doido. alguém falar isso, cara... Aí é uma sacanagem Não. com S mega maiúsculo. Hã? O cara tá fazendo Seabra tem um errado belo trabalho no muito. Cruzeiro, velho. Gente, olha a marolinha virando tsunami. Gente. Eu pensando em ontem, né? O que... Não, Há muita gente falando que ele demorou a mexer, que ele é cabeça mas dura. isso é ok. Não, assim, que ele demorou a opta mexer... por alguns nomes. Que ele demorou a mexer, que ele tem predileção por alguns, isso eu acho que Todo treinador tem. todo em treinador algum tem momento, predileção por algum, as aí. pessoas vão ter isso, mas assim... Todo treinador não, toda pessoa. O torcedor também tem predileção por alguns. Não, lógico, No Cruzeiro, sim, inclusive, sim. isso é bem claro. É só que ele tem o poder de escalar os caras, né? Mas enfim, isso aí é um outro papo. Mas assim, eu acho o Cruzeiro, igual eu falei ontem na transmissão, a gente ia comentar mais do jogo, né, CJ? Mas pra mim o Cruzeiro ele tá chegando no teto que ele pode, de jogadores e qualidade que ele tem à disposição no elenco. Beleza. E não É é, isso. e não é o técnico. Não, porque a não, qualidade técnica não. que se tem no elenco bate no teto ali. Não. Você falou uma coisa semana passada que foi muito interessante, CJ. Que as pessoas estão sofrendo por antecipação. Se o Seabra vai dar conta com o novo elenco do Cruzeiro, etc. Todos nós aqui temos uma opinião. Mas vamos esperar pra ver, gente? Pra depois tecer as críticas de uma maneira um pouco mais coerente, por gentileza? Eu não, É isso. eu não concordo, não, viu, Adro? De tipo, se a torcida tem colocado em xeque o trabalho do Seabra. Eu acho o trabalho muito bom, acho ele bem capacitado e está fazendo até muito com o que tem em mãos. Mas ele teve ele tem uma sorte danada. A sorte gigante, acompanha os competentes. Sem Claro. dúvida. De ter um jogador do nível do Matheus Pereira no time dele. Isso é sem dúvida. Isso é sem ótimo. dúvida, tá? Faz diferença. Isso é claro. Mas assim, pô, não dá Mas também pra outros gente... tiveram. Exatamente. Ano passado o Matheus estava aí e teve muitas dificuldades, né, para jogar. Esse ano tem jogado muito. Ontem nos comentaristas na TV falavam até em melhor jogador do brasileiro. Eles Sim, citaram. camisa 10, Não, né? mas Melhor ele é 10. mesmo. Hoje ele é o melhor jogador do futebol. Então, já que você começou a falar, Mirandinha, passo a bola para você, falando do jogo de ontem, de um jogo onde o Cruzeiro teve uma postura interessante, mas o resultado nem tanto? Exatamente, eu acho que foi isso, CJ. O Cruzeiro, assim, o que dá de melhor no Cruzeiro nesse jogo contra o Flamengo? O time competiu e o empate não era nenhum absurdo. Talvez até mais justo por aquilo que foi o jogo. O Cruzeiro não conseguiu criar tantas chances claras, mas teve um volume, encarou o jogo. No início do primeiro tempo, o Flamengo teve um volume, conseguiu 2 chances, uma foi o gol, e depois no início do segundo tempo também. Sempre no início dos tempos, o Flamengo teve uma superioridade, conseguiu criar alguma coisa a mais, mas no geral, no volume do jogo, o Cruzeiro competiu demais. Aquilo que a gente falava na semana do Cruzeiro manter o seu padrão de jogo. O Cruzeiro não ficou recuado da forma como o Flamengo se sente confortável de jogar e trocar passes, não. O Cruzeiro provocou, dificultou o estilo de jogo do Flamengo. O problema disso tudo é que o Cruzeiro não conseguiu criar grandes chances. Que tem sido alguns problemas na maioria dos jogos. Mas aí Então, você acha que é pela qualidade técnica? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que, às vezes o Matheus Pereira ontem não fez um grande jogo. Fez o gol, mas não fez um grande jogo. Ficou um pouco refém. Por exemplo, os laterais fizeram um jogo ok defensivamente, mas não conseguiram ser tão efetivos na parte ofensiva, que é uma válvula de escape. Né? Marlon e o Willian, no caso ontem, o Kaique. Arthur Gomes tentou alguma coisa ali. Então, né? O Arthur tentou e o Verón ainda com dificuldades. Você vê que o Verón, ele sabe jogar. A sensação que eu tenho, igual os 2 gols que ele fez, não é de um jogador bagre, não é um perna de pau. Você vê que ele tem qualidade, só que a rotação dele ainda está abaixo. Quando o Adroaldo fala, vocês falaram que o Cabido falou demorou talvez a trocar, eu acho que no Verón, talvez poderia ter trocado um pouquinho antes. Mas no meio-campo, eu acho que vinha fazendo um bom jogo, tanto o Ramiro, quanto o Lucas Silva, quanto o Romero. Eu acho que eles vinham fazendo um bom jogo. Eu não enxergo que devia ter trocado com 5 do segundo tempo ou no intervalo. Eu não enxergo dessa forma. Acho que o jogo passou muito por uma melhor definição, por uma qualidade maior quando estava no campo de ataque ofensivo o Cruzeiro. Você também concorda, Gris? Por exemplo, o Cabido ontem teve como comentarista aqui, como sempre, na rodada, mas para te ouvir, o Kaique, o Neres,
Kaique tendo a oportunidade de titular, Neres ocupando a vaga do Zé Ivaldo, postura do time do Cruzeiro te agradou, foi a parte técnica do Flamengo, ou seja, a qualidade que é maior que a do Cruzeiro, pelo menos pré-janela, que fez a diferença? Eu acho que o Cruzeiro competiu, CJ. Acho que, de forma geral, o Cruzeiro fez um bom jogo no Maracanã. Tá certo que o Flamengo também é um time que está sofrendo muito com o desfalque, né? Um time muito mudado ontem em relação ao que vai ser o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo tem mostrado uma consistência muito grande, porque também se tornou um time nesse período de Copa América, né? Parece que o Tite conseguiu colocar na cabeça dos caras do Flamengo que eles também iam precisar competir muito nesse período, né? Porque a margem que eles tinham de folga, o que eles normalmente têm de folga para os outros adversários, ela foi muito reduzida na Copa América sem os principais jogadores, talvez, né? Tirando o Pedro aí, os principais jogadores do Flamengo estão fora. Então o Flamengo também foi um time que competiu muito e é um time que tem decidido muito. Se você for pegar para ver aí como o Flamengo tem vencido ou como o Flamengo tem feito pontos nesse período de desfalques, a quantidade de gol de bola parada, né? O Flamengo tem sido muito efetivo nisso. E aí um vacilo do Cruzeiro acabou definindo o jogo nessa questão. Mas foi um jogo muito igual. Concordo com o Rafa que o empate seria um resultado justo pelo que os dois times mostraram. Acho, uma impressão minha, que faltou talvez um pouquinho, não sei se a palavra certa nem é coragem não, porque o Cruzeiro foi corajoso, mas acho que poderia ter pensado no Arthur Viana ontem, em algum momento do jogo. Ousadia, talvez? Para dar um pouco mais de peso dentro da área, sabe? Acho que em algum momento faltou para o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou muito ali com a bola dentro do campo do Flamengo. É só circulando. Mas circulando muito sem conseguir entrar, sem muita profundidade. Os pontas estavam até conseguindo levar vantagem em alguns lances, mas aí chegava no fundo, tinha pouca gente na área, preenchendo a área. Acho que faltou. Acho que quando fez aquela mexida de colocar o Vital e o Robert, ele poderia ter colocado o Robert e o Arthur Viana, e não o Vital. Mas eu não sei se ia resolver tanto. Não tô... Sabe por quê? Sabe por quê, Gris? Ontem eu falei um negócio na transmissão, o CJ vai se recordar disso, que é o seguinte. O Cruzeiro, ele tem um problema no setor criativo, que é depender exclusivamente do Matheus Pereira. É só ele que consegue enxergar o jogo, é só ele que tem a visão do jogo. A bola vai pro Lucas Silva, ele invariavelmente ou toca de lado ou toca para trás. O Ramiro, em um momento só do jogo, que ele conseguiu achar um lançamento ali pro Gabriel Verón, que inclusive estava impedimento, mas isso foi uma única vez. Então o Cruzeiro, ele dependia exclusivamente do Matheus Pereira para fazer esse setor de criação. E ele é impressionante, ele aparece em todos os setores do campo, né, cara? É porque ele procura espaço, é porque ele tenta procurar espaço. Ele gosta de jogar com a bola demais. Sabe? Aí, vamos supor, colocasse o Arthur Viana ali um pouco mais centralizado ali na frente. O Cruzeiro ia continuar tendo problema, porque a bola ia nele e ia ter que voltar também, porque o Flamengo não dava espaço para esse tipo de penetração, né? Então, assim, é aquilo, gente. O Cruzeiro, pra mim, ele bateu no teto. Os jogadores do Cruzeiro são isso aí, gente. E não tem o que fazer. Você não vai pegar o Lucas Silva, o Ramiro, o próprio Romero, ou, não sei, um volante, um zagueiro construtor e falar assim, velho, vocês têm que quebrar a linha, porque isso não vai acontecer. Não vai. É a dificuldade que o Cruzeiro tem hoje no seu setor criativo. Se perguntasse ao torcedor do Cruzeiro, aquele otimista, depois do Campeonato Mineiro, falando assim, ó, o Pedrinho não vai comprar a SAF do Cruzeiro, o Ronaldo vai permanecer com Pedro Martins, até Gabriel Lima. Porque o Pedrinho ainda não comprou, né? Entre aspas, assim, né? O impacto do Pedrinho ainda não aconteceu. Exatamente. Não, mas aí é o time do Ronaldo. Mas vamos supor aqui, ó, vai continuar e até o final do ano vai ser esse time aí. Eu duvido que o cruzeirense otimista falaria assim, que é isso, na 13ª rodada nós estaríamos na 7ª colocação com 20 pontos. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Eu acho a campanha muito boa para esse time aí. Excelente. Para esse time, que me surpreendeu. Excelente. E aí tem mérito os jogadores e tem mérito o treinador. Falando aqui bobagem ou vocês discordam ou concordam? Não, concordo. Eu acho que eu concordo, acho que os torcedores também concordam. A expectativa do Cruzeiro, e acho que até o discurso era esse, de um meio de tabela. De outra 10º Sul-Americana. lugar, de uma Sul-Americana. Ninguém falava em Libertadores, né? Não, o trabalho está bem feito, o CJ. Claro que tem dificuldades, tem problemas. Capitão falou que da criação, também falei. Tem alguns problemas. Mas o Cruzeiro, de forma geral, tem feito bons jogos. O Seabra tem muito mérito nisso aí.